Boa noite, meus amados amigos, meus herês, meus curumins iluminados. Eu estou aqui novamente e hoje o assunto é muito sério, porque nós vamos falar sobre a Elisa Samúdio e o Bruno, a pedido de vocês. Não é a primeira vez, nos blogs anteriores, há muitos anos atrás, eu já havia comentado alguma coisa por escrito. Hoje a gente está fazendo através de filmagens, né? Acredito que facilita mais ainda. Em primeiro lugar, eu preciso dizer para vocês o seguinte: eu não estou e nunca representei nenhuma instituição kardecista ou nenhuma outra instituição, a não ser a minha, a qual eu fundei há 30 e poucos anos. Então eu represento a Casa de Orientação Espiritual Ecumênica e Medicina Alternativa do Padre Cícero Romão Batista. Então nós vamos começar, né, que vocês me pediram tanto por e-mail e através do telefone, é sobre os reencarnes de todos os envolvidos no caso da Elisa Samúdio. Então vamos lá. Bruno, raízes de Jacó, através de Benjamim, tribo de Benjamim. Espírito bom, com certeza, fez muita coisa boa, muito trabalhador. Depois esse mesmo espírito passa, né? Desencarna, encarna novamente e vem trilhando a margem incessante dos séculos na Grécia, plantando, agricultor. Depois ele veio em um novo cargo, esse cargo na época de Cipião, um africano, um grande guerreiro, um grande administrador. Depois nós vamos encontrá-lo no Templo de Mercúrio, também desenvolvendo um trabalho administrativo, sendo um personagem público da época. Vamos encontrá-lo também em Roma, dentro do Senado, próximo aos senadores daquela época, sendo o senador mais importante, o Públio Lentulus. E o tempo vem passando e ele vem reencarnando, também cavaleiro medieval, alquimista, mago, frei franciscano, já esteve na Tailândia. Então, só para vocês, né? Claro que futuramente a gente vai especificando as datas, mas nós estamos trabalhando dentro de um tempo, não posso ficar de 1920 a 1930. Então é importante que vocês saibam que ele passou por essas experiências, que ele foi lenhador na Noruega, que ele foi pescador em outras vidas. Em sumo, resumindo, o espírito que habita a carne do Bruno é um bom espírito. E a minha função como espiritualista é dizer para vocês e informar quando a pisada de bola é do espírito ou é da consciência. Pois bem, eu falei tudo isso para vocês, claro que estão faltando reencarnes, porque ele já foi índio Silk, da tribo dos Silks. Ele já esteve na Inglaterra, ele já esteve na Normandia e, pasme, em todos esses reencarnes, uma figura muito importante sempre esteve ao lado dele. É aquele que vocês conhecem pelo nome de Macarrão. Então, quando Macarrão colocou uma tatuagem nas costas que todo mundo discute, realmente a amizade deles não é só desta existência, é de existências anteriores. Mas quem surge também desfilando na margem incessante dos milênios? A Samúdio, aquela que hoje é namorada ou esposa dele, e a anterior, a mãe das filhas dele. Então vocês começam a perceber o emaranhado espiritual do encarne e do desencarne. Vieram se encontrar nessa existência. Pois então vamos lá. O Bruno mandou matar a Elisa? Não. O Bruno não mandou matar a Elisa. Porque o Bruno estava no parque de diversão da própria consciência dele. O Bruno estava vivendo os melhores momentos da existência dele, das grandes conquistas, como já teve conquistas em outras vidas. Ele estava chegando e chegou onde ele precisava chegar, através de muita luta, através de muito esforço e de muita dedicação. Encontra Samúdio, que
apaixonou-se por ele, como apaixonou-se na França antiga, como apaixonou-se na Tailândia em outra vida. Mas não existia um namoro. Existia um momento de prazer e de felicidade. Despertou na Elisa a grande paixão, o amor da vida dela. E para isso ela faria tudo o que fosse possível. E isso sem saber da gravidez. Era uma paixão. Veio a gravidez. Com a gravidez veio a comunicação. O desespero dela, gente, e até hoje ninguém tocou no assunto, e eu vou tocar, e eu preciso que vocês, a nível de consciência, depois meditem muito sobre o que eu vou falar. Eu vou falar sobre gravidez pós-parto. Então Elisa teve a gravidez pré-parto, com o susto da gravidez, e piorou com o nascimento do nenê. O que Elisa buscava? Um lar, uma família. Porque era isso que o coração dela queria, que o espírito dela queria. Ela precisava um lar. Ela, já de pequenininha, dizia, quando eu tiver um filho, eu quero ter um lar, eu quero que seja tudo muito lindo, eu quero que seja tudo muito bonito. Então, a Elisa começou a perseguir o Bruno. Perseguindo o Bruno e telefonando e falando de gravidez e falando disso e daquilo. O Bruno, nesse parque de diversão do futuro, com o ego dele além do que precisava ser, simplesmente dizia, entre na justiça, vamos fazer o percurso natural, vamos pegar os documentos, se o filho for meu, você vai ter a pensão. Mas não era só isso que ela buscava, gente. Ela buscava carinho, ela queria aquele homem, ela precisava daquele lar. Ela queria residir onde ele residia. Ela queria ter o filhinho dela amparado. Isso não aconteceu. Mas em momento nenhum ele se recusou a ajudar. Então ele soltava dinheiro. Ela tinha esse dinheiro. Para não passar fome, para não ficar desamparada. Daí tudo bem. No dia da situação, que todo mundo discute, eu não pude assistir a declaração dele no programa do Gugu da TV Record. Eu ainda quero ver se eu acho na internet ou em algum lugar. Infelizmente eu não pude assistir porque nós estávamos atendendo ontem eu estava em atendimento ao público aqui na casa de orientação. Então não sei o que ele falou. Eu sei o que eu estou falando e afirmo, e sei o que ela conseguiu passar para mim ao longo de todos esses anos. Ela não ficou em cárcere privado. O que aconteceu lá na chácara é que ela precisou ficar afastada para que mulheres não se encontrassem. Tipo a ex com a atual, com a outra, então ela tinha que ficar quieta para ver o que aconteceria. A depressão pós-parto da Samudi fez com que ela tivesse um grau de agressividade maior. Por isso os ataques dela no Bruno, não ele batendo nela. Quando uma mulher fica irritada, ainda tendo uma depressão, vocês podem estudar, podem ir buscar, a mulher é assim, porque a mulher reage diferente do homem. Então ela julgava, ela forçava essa briga, ela forçava essa situação. E ele ficava esguio, porque ele não queria contato físico. Porque o contato físico que ele havia tido com ela foi mínimo, e daí foi gerado o filho. Então ele queria cortar esse vínculo, cortar esse elo. Ele não chegou e disse para o Macarrão, vai lá e mata. Ele não falou isso. Nem era a intenção do Macarrão fazer uma coisa dessas, porque nenhum deles era assassino. O que ele quis fazer é fazer com que ela tomasse um rumo e ficasse ou na casa da família, ou num apartamento, ou em algum lugar. O que ela começou a fazer? Ela começou a desafiá-los, começou a entrar por terrenos arduosos, começou a querer incriminar muitas pessoas,
dizendo que fulano era envolvido com droga, que Beltrano era não sei o quê, afirmou que iria mentir, que ela estava sofrendo mais que todos sofreriam e que ela atingiria todo mundo ao redor. E esses todos aos redores são jogadores. E eu posso falar de jogador, sim, porque eu sou casada e sempre falo para vocês com jogador. Então eu conheço o meio, eu sei como é que os boleiros são. E posso falar para vocês que são pessoas boas, são pessoas amáveis. Dentro do campo eles são mais ferozes atrás da bola, mas fora do campo são pessoas formidáveis e são muito assediados pela mulherada. Então o que aconteceu? Ela começou a jogar com todas as armas que ela possuía, porque ela queria o Bruno, porque ela queria ser feliz, porque ela dizia, mas eu sou mais bonita que as outras, que a ex, que a namorada, que não sei, eu sou melhor, eu sou mais gostosa, eu sou mais inteligente. E realmente ela era uma menina bonita, inteligente, querida, né? Mas o que aconteceu? Ela foi mexer no vespeiro. Ela foi mexer onde ela não podia jamais ter mexido. Dizer que ia mentir para destruir a vida de algumas pessoas. Foram até o Bola. A briga deu dentro do carro com o primo do Bruno, o de menor que sempre fala. Levaram os cacetes, ele bateu nela, ela bateu nele. O Bola não quis fazer absolutamente nada e não fez. Essa história que cachorro comeu, que deram para cachorro comer gente, pelo amor de Deus. Vamos parar com isso, né? Então o que aconteceu? O Bola não quis se envolver com nada. O Bola tinha a vida dele, o trabalho dele, mas podia ser o Papa pedindo. Ele não iria fazer nada que fosse errado, ou ele não indicaria alguém que fosse fazer para não se sujar, para não se comprometer. Foi aonde, junto com eles, segundo ela, o espírito dela, outras duas pessoas estavam, e ela não reconheceu essas pessoas. Foi com essas outras pessoas que ela foi parar em uma favela. Desta favela, deram uma juntada nela, e ela só lembra dessas pessoas, ela não viu mais ninguém deles lá. E ela, ao invés de ficar quieta e dizer, não, é tudo um lamentável engano, eu não quero mal de ninguém, eu não vou mentir, eu não vou botar ninguém em fria, me perdoem. Eles, todos, por serem homens, não entendiam a depressão dela e a agressividade dela e a tagarelice de falar besteira e acusações. Foi aonde de uma favela foi levada a outra favela. E ali aconteceu a situação, ali acontece a morte da Elisa, mas não no mesmo dia, foi depois. Então ali na favela número 2, cabe à polícia sempre investigar, nossa excelente polícia, eu sempre digo, eu acredito muito na nossa polícia, do Brasil inteiro. Ali ela ficou sim em cárcere privado, tendo tempo suficiente até para se redimir, até para, sei lá, ir embora, fazer qualquer coisa dessa vida. Mas ela não fez isso, ela continuou brigando. Ela continuou afirmando que ninguém prestava, que estavam destruindo, que ela ia procurar a imprensa, que ela ia procurar a polícia, que ela ia fazer de tudo para destruir todos, o grupo da noitada que eles tiveram. E outras pessoas que eventualmente ela conhecia, porque ela roubou a agenda do Bruno. Ela podia telefonar para quem ela quisesse, para denigrir, para destruir, para aprontar, porque ela tinha os contatos ali naquela agenda. E ela estava disposta a fazer isso, não por maldade, por desespero, gente, por ser mãe, por querer uma vida, por querer um lar. Ali foi o fim da carne da Elisa Samúdio. Como? Por quê? De que maneira? Eu ainda não estou autorizada a falar para vocês. Mas eu posso afirmar para vocês que foi na favela. E que, no momento oportuno, vão encontrar, vai acontecer. Aí cabe a Deus, cabe à polícia e não a mim. A mim, dentro da minha clarividência, da minha mediunidade,
dentro do que eu tenho a proposta para realizar e não é de hoje. Quem me conhece, eu faço isso há 30 anos, é com crianças desaparecidas, né? Aí, lógico que trabalhar dentro dessa área mediúnica é triste, dói o coração da gente por ver tanta coisa nada errada. Mas eu tenho certeza que tudo vem à tona no momento certo. Mas eu preciso dizer que na hora do desespero do macarrão, ele pensou assim: eu não tenho dinheiro, eu tenho família, eu não sei onde está o corpo, então eu vou empurrar tudo para o Bruno, porque o Bruno tem dinheiro, o Bruno tem fama, o Bruno pode arrumar melhores advogados, então eu vou falar que ele mandou, mas o Bruno não mandou. O Bruno está pagando por um crime por omissão. Aí cabe à polícia e à justiça dizer: é tanto tempo, vai ficar, não vai ficar, mas ele foi omisso, porque ele não queria se preocupar com isso, ele queria se preocupar, e era o correto, com a carreira dele. Mas se a Elisa destrói o Bruno, vai destruir o macarrão, vai destruir a família de todos, porque daí não ia ter dinheiro, que é o que eu fiquei sabendo que está acontecendo agora, que ele está passando por dificuldades. Quem assistiu o programa do Gugu veio falando: ó, parece que ele tá complicado, mas é evangélico, né? Então eu sei que eu estou falando de uma pessoa que é evangélica, que tem a fé dele como, né, porque o Deus é o mesmo para todos, mas a minha consciência não permite ficar calada, como não permitiu quando eu escrevi no blog há muitos anos atrás. Vocês podem pesquisar, que vocês vão encontrar. Eu sempre uso os exemplos. Então, quando eu faço as palestras de sexo e destino, todos esses casos que acontecem, né, quando eu faço pelo Brasil as palestras e no exterior, eu falo muito a respeito disso. Então a mulherada tem que entender o seguinte: a Elisa, talvez a grande função dela é mostrar que, primeiro, todo mundo que tem filho fica de olho na depressão pré e pós-parto, faz tratamento psicológico, busca auxílio com a família, não digo que com os amigos, né, mas principalmente a família, que os amigos muitas vezes não são garantidos, né? A obrigação maior é da família, é da pessoa que está passando pelo problema da depressão. Mas a Elisa, de qualquer maneira, ela não queria ir para a residência dela. Ela não sabia se ela queria um apartamento em São Paulo, não queria um apartamento no Rio de Janeiro. Ela queria era o Bruno. Queria o Bruno e ponto. E estava lutando pelo homem que ela amava. Só que o homem que ela amava, e é um amor lá de vidas anteriores, da França, da Inglaterra, do Egito, era um homem comprometido que não queria ela. Então, mulherada, por favor, quando alguém não quer vocês, ensaquem a viola, não perturbem, não persigam, deixem Deus atuar, rezem, façam qualquer coisa. E se desse relacionamento tiverem filhos, vai na justiça, pede o DNA, faz a coisa certa, mas não procurem a própria desgraça. Ela se desgraçou a vida de todo mundo, todas as famílias sofrendo, todo mundo preocupado. Por quê? Por causa de uma depressão. Então eu vou afirmar, eu vou garantir, eu vou repetir: acredite quem quiser, quem não quiser reza uma Ave Maria, pede intercessão para ver se eu estou certo, se eu estou errada. Faz isso não por mim, faz isso por vocês mesmo. Eu tenho a missão de falar e vou continuar falando. Doa quem doer, machuque quem machucar. Nosso blog anterior foram mais de 20 mil, 30 mil acessos, sei lá, eu perdi. Então eu estou falando em nome dessas pessoas que estão ouvindo e que estão lá clicando e buscando informação, independente de religião. As pessoas que querem informação. Então vamos lá, vamos repetir tudo. Primeiro, Elisa, mãe, mulher, frágil, menina sofrida, menina inteligente que queria ser feliz porque amava. Quando botou o olho no Bruno, acendeu a luzinha do espírito e da alma da vida anterior. Aí o amor aumentou. Mas ele não queria saber dela. Ele não prometeu nada. Nada. Se ele tivesse mentido para ela: olha,
eu vou criar o teu filho ou o nosso filho. Não, ele não prometeu. Ele nem sabia se ele era o pai, porque ela tinha dito para ele que não tinha certeza. Porque durante a semana ela teve outros envolvimentos, ele não foi o único. Deus abençoe que esta criança seja filho do Bruno, porque eu tenho certeza que no futuro pai e filho vão se encontrar e vão conversar a respeito do assunto. Pai e filho vão ter essa oportunidade. E sendo ele inocente e não mandatário do crime, ele vai poder olhar para o filho dele com o olho da alma e o olho da verdade. Porque ele jamais iria mentir uma situação dessa. Fazer a avaliação, se é psicopata, se é sociopata, não cabe a mim porque eu não sou formada nessa área. Eu sou formada na área da saúde, mas eu não tenho competência de falar alguma coisa. Eu tenho competência, tenho sim, para falar do espírito. Em nome da minha instituição, em nome da minha mediunidade, que eu comecei com 12 anos de idade, eu tenho muita competência. Se existir outro médium, seja kardecista, seja de onde for, que discorde, é só fazer um vídeo e mostrar como eu estou mostrando. É só fazer a mesma coisa que eu estou fazendo. Mas eu consigo olhar para dentro da alma de vocês e dizer, Bruno é inocente. Bruno não mandou matar a Elisa. E o espírito da Elisa, hoje, passado todo esse tempo, chegou no plano astral, desesperada, foi auxiliada. Ela foi auxiliada no hospital maior tradicional, depois passado a ponte para o hospital ecumênico, aonde existe a medicina alternativa, o doenho, o tratamento através das pedras, porque no tradicional antigo não existe isso. Existe no ecumênico, onde várias energias trabalham. Então foi feito todo um trabalho terapêutico para ela. E aos poucos ela foi se soltando, o espírito foi lembrando da vida passada, foi lembrando da França, sempre os reencarnes muito lindas, sempre muito alegres, sempre muito feliz, tentando a felicidade. E não é a primeira vez que esse espírito tenta ser feliz e não consegue. Novamente, o espírito dela, se tivesse, junto com a matéria, silenciado, procurado a justiça, pedido DNA, ido para a casa de mamãe socorreria ela, os familiares, os amigos, não. Ela foi mexer em vespeiro. Vocês vão atirar pedra em mim? Podem atirar porque eu recolho como rosa. Querem me xingar? Xingue, mas a bênção divina recai sobre mim porque eu conversei com a Elisa. Eu tenho comigo as psicografias, mostro para quem eu quero, quando eu quero. Se um dia eu precisar mostrar para alguém, esse alguém vai ser o Bruninho. A ele eu dou a psicografia da mãe dele assinada para ele no cartório. A outra pessoa dou se eu quiser. Eu sou muito chata, eu sou muito exigente, mas também sou muito disciplinada. Por isso que desde pequenininha eu estou dentro dessa área. Não é a minha profissão, mas é o amor que eu exerço. Quando vocês veem eu, Carmen, fazendo os playlists das músicas para reunir os músicos, como vocês veem no meu Facebook, é muito mais fácil você reunir uma tábua com os espíritos que são os que escrevem através dos meus livros, os que me mandam música, é muito mais fácil. E é muito mais complicado você entrar na vida pessoal das pessoas. Então eu peço perdão para o Bruno, para o Macarrão, para o Bola, para os juízes, para os advogados, para a imprensa, se eu preciso muitas vezes invadir a privacidade. Agora, da alma eu me invado sim, com amor, com dedicação, com competência, invado sim. Quebro o livre-arbítrio sim, porque é o que eu vim fazer nesse planeta. É a minha missão. Com relação à carne deles, eu volto a afirmar. Eu sei como vivem os boleiros. Eu sei, eu tenho experiência, sou casada, meu marido foi jogador.
Eu conheço muitos desse Brasil, eu atendo muito jogador, mas são suaves, não são monstros, não são. A mulherada, eu vou repetir, cai matando. E quando começaram a chamar a Elisa de Maria Chuteira, de oportunista, de vagabunda, de sem vergonha, a alma dela ficou machucada, gente. Qual é a mulher que quer ser chamada de vagabunda, de oportunista? Ainda mais ela não era oportunista. Ela se apaixonou, eu vou repetir isso, eu vou repetir sempre. Não era o dinheiro que estava em jogo, porque o dinheiro ele dava. Quando foi dado a primeira vez o dinheiro, ela teve a opção de fazer aborto. Ela não quis fazer o aborto, ela não quis abortar, porque ela queria ter o filho para ser feliz. Eu não sei se eu estou deixando de passar alguma informação tão importante para vocês. Não quero tocar no assunto de como ela morreu, se foi esquartejada, se foi em micro-ondas, se ficou 2 dias, se ficou sem se alimentar, se foi para a cisterna, tiraram da cisterna. Não quero falar sobre isso. Isso na hora oportuna, porque eu não tenho coragem. Eu sou corajosa para muita coisa. Mas eu estou respeitando, aí eu vou respeitar a matéria de vocês, eu vou respeitar a consciência de vocês e não vou tocar no assunto morte carnal da Elisa. Eu vou tocar no assunto Elisa sendo atendida no plano astral, no tradicional, no ecumênico, no carinho com o qual ela foi recebida, no que ela faz hoje no plano astral, se dedicando a cuidar das crianças. Nós temos o Convento das Mulheres, a Casa das Donzelas, nós temos muito serviço no plano astral, muitas crianças que perdem os seus pais e ficam morando lá em cima. Então existe uma troca, sabe? Existe uma troca legal. Ela deixou o filho aqui e sabe que a mãe dela é competente, é dedicada e vai criar. Mas tem pessoas que chegam lá, crianças que chegam lá, que o papai e a mamãe ficaram aqui no plano terreno. Então precisa ter uma outra mamãe, uma outra titia para consolar e para ajudar. Então a Elisa está fazendo isso no plano astral. A Elisa participa de peças de teatro para ajudar as crianças. A Elisa canta, brinca, porque é a maneira que ela tem de apagar as saudades que ela tem do filho dela. Mas a gente está dando essa oportunidade para essa Múdio, que talvez ela tenha esperado por muito tempo, para ela resumir tudo numa palavra: depressão pós-parto. Então eu gostaria que os advogados, os psicólogos, quem tem as laudas, né, do caso, comecem a trabalhar nesse sentido e comecem a entender que ela foi mexer em vespeiro. Ela queria acusar pessoas que não tinham culpa e tudo isso, tá? Nós voltamos a nos encontrar. Eu quero desejar para vocês uma boa noite, um final de semana maravilhoso. Fiquem com Deus, que a Virgem Maria proteja todos nós com o seu manto de luz. Fiquem com Deus. A Elisa está aqui.